Você sabia que, assim como no Brasil, os Estados Unidos já enfrentaram uma tentativa de golpe civil-militar envolvendo as elites econômicas? Você sabia que gente graúda do tal de mercado financeiro estava por trás dessa conspiração, tentando derrubar um governo democraticamente eleito? E que um dos mais condecorados militares da história americana foi quem revelou toda essa trama sórdida ao mundo? Pois bem, eu vou te contar aqui agora. O episódio ao qual me refiro é conhecido como Business Plot, ou Plano de Negócios. Em 1934, enquanto o mundo se recuperava das crises econômicas e políticas que marcaram o período entre guerras, um grupo de empresários americanos influentes teria planejado derrubar o presidente Franklin Delano Roosevelt. Eles queriam impedir as reformas sociais e econômicas que o presidente implementava. Reformas que ameaçavam os interesses de uma elite acostumada a controlar não apenas os mercados, mas também o destino de milhões de seres humanos. Esse golpe nunca aconteceu. Não porque o plano fosse pequeno ou fraco, mas porque um homem teve a coragem suficiente para expor a verdade. Esse homem era o Major-General Smedley Butler. Um nome que talvez não seja tão conhecido como deveria, mas que deixou um legado profundamente marcante na história dos Estados Unidos. Mas antes de mergulharmos nesse relato, vale a pena refletir. Quantas vezes na história interesses econômicos influenciaram os rumos da política? Quantas vezes regimes democráticos foram sabotados em nome da liberdade de mercado? Será que os golpes de Estado são apenas fenômenos isolados ou fazem parte de um padrão mais amplo de dominação econômica e política? Eis a questão. Para entender o contexto do Business Plot, é necessário voltar aos anos 1930. Os Estados Unidos estavam no meio da Grande Depressão, uma das piores crises econômicas da história. Milhões estavam desempregados. A pobreza atingia níveis alarmantes e a confiança nas instituições estava em frangalhos. Foi nesse cenário que Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência em 1933 com a promessa de um New Deal, um conjunto de políticas destinadas a revitalizar a economia, proteger os trabalhadores e regular os mercados financeiros. Embora suas reformas tenham conquistado o apoio popular, elas enfrentaram resistência feroz das elites econômicas. Bancos, grandes corporações e industriais temiam que as mudanças pudessem limitar seus lucros e seu poder. Mais do que isso, havia um medo crescente do socialismo e do comunismo, sempre esse fantasma, que se fortaleciam em diversas partes do mundo como respostas à crise do capitalismo. Esse ambiente de descontentamento das elites criou o terreno fértil para conspirações e movimentos antidemocráticos. E é aqui que entra o Business Plot. O Business Plot foi uma conspiração articulada por empresários influentes, incluindo membros da elite industrial e financeira dos Estados Unidos. Entre os nomes mencionados estavam magnatas ligados a bancos e corporações, que viam no governo de Roosevelt uma ameaça aos seus interesses. A ideia era simples, embora assustadora: mobilizar veteranos de guerra e organizar uma marcha sobre Washington de forma semelhante ao que Mussolini havia feito na Itália com a sua marcha sobre Roma. Esse movimento forçaria Roosevelt a renunciar ou aceitar uma figura autoritária como líder de fato do país, subordinado aos interesses do mercado. Mas para que esse plano funcionasse, os conspiradores precisavam de um líder militar carismático, alguém respeitado pelos veteranos e capaz de comandar uma força paramilitar. E quem melhor do que Smedley Butler, o major-general que havia servido bravamente em diversas campanhas e era simplesmente adorado pela sua tropa.
Smedley Butler era uma lenda viva. Durante sua carreira, ele havia recebido 2 medalhas de honra e participado de intervenções militares em várias partes do mundo. Era conhecido por seu carisma e pela sua lealdade. Ele inspirava a lealdade nos seus homens. Para os conspiradores, parecia que esta era a escolha certa. Eles se aproximaram sorrateiramente de Butler com promessas e argumentos. Disseram-lhe que Roosevelt estava destruindo a América e que apenas um líder forte poderia salvar o país do caos. No entanto, eles subestimaram Butler. Embora fosse um militar de longa carreira, ele tinha profundas convicções democráticas e uma visão crítica sobre o papel dos militares na política. Em vez de aderir ao plano, Butler decidiu denunciá-lo. Em novembro de 1934, Smedley Butler testemunhou diante de um comitê do Congresso, revelando os detalhes sórdidos do Business Plot. Ele relatou como os conspiradores haviam lhe oferecido o comando de uma força de 500 mil homens, 500 mil de homens, para derrubar o presidente Roosevelt. Butler expôs os nomes dos envolvidos e alertou para os perigos de permitir que interesses econômicos viessem a dominar o país. O testemunho de Butler chocou o país. No entanto, as consequências foram limitadas. Embora o comitê tenha confirmado parte de suas alegações, nenhum dos acusados foi levado a julgamento. O episódio foi tratado como uma anomalia, e a mídia, sempre ela bandida, rapidamente minimizou sua importância. Mas para Butler, a luta contra o militarismo e o imperialismo continuava. Após o Business Plot, Smedley Butler dedicou-se a denunciar as injustiças do sistema. Ele escreveu o famoso livro War is a Rocket, que significa A Guerra é um Negócio, no qual argumentava que as guerras eram frequentemente motivadas por interesses econômicos e que os soldados eram usados como ferramentas para proteger os lucros de corporações. Ele tornou-se uma das vozes mais críticas do militarismo americano, alertando sobre os perigos do complexo militar industrial, antes mesmo que esse termo viesse a ser amplamente conhecido. Sua coragem em expor a verdade, mesmo diante de riscos pessoais, fez dele uma figura única na história dos Estados Unidos. O Business Plot levanta questões profundas sobre o poder das elites econômicas e sua disposição de minar a democracia para proteger seus interesses. É um lembrete de que a vigilância e a coragem cívica são essenciais para preservar os valores democráticos. E mais importante ainda, é um exemplo de como um indivíduo, apenas um indivíduo, mesmo dentro de sistemas de poder, pode fazer a diferença. A história de Smedley Butler não é apenas sobre uma conspiração frustrada. É sobre a coragem de dizer não quando a democracia está em jogo. Então, antes de encerrar, reflita. Quantas vezes na história interesses econômicos já estiveram por trás de golpes e conspirações? Será que estamos realmente imunes a isso hoje? A história de Smedley Butler nos ensina que muitas vezes o maior ato de heroísmo não está nos campos de batalha, mas na defesa intransigente da verdade e da justiça. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é uma dessas histórias que se mantém encobertas, mas que eu julgo que deveria ser socializada com todos. As pessoas têm todo o direito de conhecer a história e de saberem qual é exatamente o lugar que ocupam nesta vida. Gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.